Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Você já ouviu falar em criptoativos e em criptomoedas? Já? Quem acompanha o mercado, mesmo que de longe, certamente já foi surpreendido pelos altos e baixos das moedas digitais no noticiário especializado. Você já conhece as criptos, Arthur? Olha, Dalva, estou começando a ler a respeito. A moeda digital mais famosa que tem hoje é a Bitcoin, mas muitas outras já têm relevância e também a simpatia dos investidores. O que muita gente ainda não tem ao certo é o conhecimento necessário. Exatamente, pois hoje o nosso programa vai analisar esse tema e, quem sabe, jogar um pouco de luz a quem deseja dar os primeiros passos no mundo das moedas digitais. E, para isso, precisa saber por onde começar. Fato é que a criptomoeda é uma classe nova de ativos no mercado e, justamente por isso, desperta muitas dúvidas. Acompanhe. De forma bem genérica, criptomoeda é um tipo de dinheiro, como outras moedas com as quais convivemos no dia a dia. A diferença é que a criptomoeda é totalmente digital. Além disso, ela não é emitida por nenhum governo. As moedas digitais, ou as criptomoedas, como são conhecidas, basicamente são ativos digitais, tá, que se assemelham muito às moedas físicas. Mas enquanto o real, o euro, ou o dólar ali são regulados por um governo, as criptomoedas não são reguladas ali por um governo, Elas são o que a gente chama de descentralizadas, Você é o seu banco, Você é dono da sua custódia. As criptomoedas se utilizam da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. De forma simples, blockchain é uma espécie de sistema compartilhado e imutável que facilita o processo de registro de transações e rastreamento de ativos em uma rede. É uma espécie de livro-caixa, um livro de registros digital, onde diversas transações podem ser registradas. O termo em inglês faz referência ao armazenamento dos dados em blocos de informações que são conectados uns aos outros, formando uma corrente. A criptomoeda mais conhecida no mundo é o Bitcoin, criado em 2009. Satoshi Nakamoto é o pseudônimo do suposto criador ou grupo de criadores do Bitcoin, moeda digital já aceita em diversos países. E se a gente for puxar aí um histórico de valorização de pelo menos nos últimos 5 anos, a gente vai ver que o Bitcoin tem uma valorização de mais de 3.000%, tá? É muita coisa, mas eu preciso avisar que são ativos muito voláteis, Isso quer dizer que tem uma oscilação de preço no mercado muito grande. E antes de investir, o investidor primeiramente precisa conhecer o seu perfil de investidor, se ele é mais conservador, se ele é mais agressivo, para aí sim determinar qual percentual ali do seu patrimônio vai ser investido ali, vai ser alocado em um produto de criptomoedas. Quem deseja começar a investir em moedas digitais precisa se cercar de cuidados e de muita informação. O processo de compra desses ativos é relativamente simples. Você precisa abrir uma conta numa corretora de moedas digitais, transferir o dinheiro de verdade para fazer a primeira compra. Daí em diante, também dá para comprar ou enviar criptomoedas para outras pessoas sem precisar de intermediário. Toda a negociação é feita pela internet. E as criptomoedas, elas ficam guardadas numa espécie de carteira digital protegida por uma chave privada, altamente secreta. Somente você, com essa chave, tem acesso e conseguir acessar as suas moedas. Por isso, é importante você jamais perder essa numeração. A tecnologia de blockchain garante a segurança das transações, mas assim como nos mercados financeiros convencionais, também existem grandes riscos causados pela volatilidade da moeda. Especialistas recomendam ainda atenção redobrada às tentativas de fraudes e de golpes financeiros. Na maioria das vezes, o golpe não tem a ver com a tecnologia da moeda em si, mas com promessas de ganhos rápidos, convite para você entrar em um grupo de investimento especializado em moedas virtuais e, na verdade, são pirâmides financeiras, oferta de supostos novos criptomoedas que, na verdade, nem foi lançada ainda. E cuidado, é muito importante pesquisar bastante antes de escolher uma corretora de criptomoedas para investir. Depois de investir, lembre-se que existirão os riscos naturais
do mercado de moedas digitais, ou seja, o forte sobe e desce das valorizações e especulação, isso é natural. A própria tecnologia por trás do Bitcoin ali, a blockchain, né, garante a segurança disso, né? É tanto que empresas como a Boeing, a Microsoft, a Tesla, né, a própria NASA utiliza essa tecnologia do blockchain para segurança, né, de informações, e essa mesma tecnologia ali é usada ali para garantir a segurança ali de todo o ecossistema de criptomoedas. Tá? Então tomem cuidado, busquem informações da empresa e do profissional, tá, se são autorizados e certificados, né, a trabalharem com esse tipo de ativos. Tudo muito interessante, não é? Existe até uma analogia bem interessante que pode nos levar a entender melhor o que é a criptomoeda. O autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, traz o seguinte: o que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. O que você acha disso, Arthur? Dalva, estou lembrando agora na época que surgiu a internet, né? Quando surgiu, ali no início dos anos 90, era muito uma coisa de acadêmico, né? A universidade estava muito presente nisso. Quem imaginava que 30 anos depois fosse chegar qualquer pessoa, né? Porque ela chega até qualquer pessoa que está mesmo com um celular, qualquer coisa desse tipo, né? E eu acredito que isso pode acontecer também com as criptomoedas, né? Então a gente tem que aprender bastante aqui com quem já tem experiência no assunto e com quem é especialista. Então vamos aqui apresentar nossos convidados para falar sobre esse tema. Temos a presença aqui de Gabriel Costa, que é advogado, mestre em Direito Constitucional, e Wagner Matos, que é economista e também comentarista, analista de economia da TV Guará. Sejam muito bem-vindos, Gabriel, Wagner. Obrigado pelo convite, parabéns pela pauta de hoje. Obrigada. Boa noite, Gabriel, Arthur, Dalva. É um prazer aqui estar esclarecendo mais esse assunto aí que todos querem saber o funcionamento e a utilidade na hora de estar tirando um rendimento. É verdade. Eu vou propor que a gente comece aqui a nossa conversa. A gente já explicou no início do programa mais ou menos o que é, então o conceito já foi apresentado. Mas especialmente a gente tem aqui hoje no programa alguém que de fato faz parte desse universo ainda restrito de pessoas, estabelecimentos que aceitam Bitcoin como pagamento. São cerca de 900 estabelecimentos no Brasil e o escritório do Gabriel Costa já aceita. Então acho que existe uma história por trás disso, claro, a gente vai querer entender melhor e a partir disso ouvir aqui as análises todas que forem possíveis. Vamos lá ouvir a história do Gabriel. Tudo inicia, Dalva, Arthur, quando eu tenho uma demanda no escritório. Eu tive um cliente onde teve um problema com uma corretora, né, de criptomoedas. Na verdade, foi uma fraude que a corretora praticou perante esses clientes. E então ele procurou o escritório atrás de alguém que pudesse pleitear no judiciário a compensação, esses danos causados por essa corretora. Obviamente, a primeira observação que eu faço aqui é tentar desmistificar essa questão da criptomoeda com fraude. A criptomoeda é algo seguro, logicamente, que como é algo desconhecido, é utilizado por fraudadores, por estelionatários, para a prática de alguns crimes. Então, o que aconteceu com o meu cliente foi exatamente isso. Buscamos no judiciário uma liminar à época. Enfim, tive que... Só interrompendo, foi fraudado pela corretora, é isso? Isso, a corretora, ela na verdade se apresentava como uma corretora. Como uma empresa séria? Como uma empresa séria. E esse é o detalhe, procurar empresas que já possuem um nome no mercado. E o que aconteceu é que a corretora, ela tinha esses valores depositados, mostrava uma tela fictícia ao cliente, que na verdade não existia a compra desses ativos. Ele estava sendo o tempo inteiro enganado, né? Isso, estava sendo, vamos dizer assim, desviado, enganado, e não existia aquela compra efetivamente do ativo. Então, pleiteamos na justiça, conseguimos uma liminar, e foi o momento em que eu tive que me debruçar sobre aquela matéria, né? Que para mim era muito nova, e foi apaixonante, porque foi aí que eu entendi toda essa sistemática do que eram as criptomoedas, e quero desde já consignar que a criptomoeda
é só um detalhe de todo esse universo tecnológico que eu tenho certeza que no futuro a gente vai verificar o quanto é importante esses criptoativos em serviços públicos, nas relações entre os seres humanos. Muito interessante. E é mesmo isso, Wagner, a gente se apaixona por um assunto que pode ser tão denso, tão cheio de mistérios ainda pela falta de conhecimento. Exatamente. O que envolve o Bitcoin? É um mercado novo que está aí caminhando. Nós temos aí a ampliação dos usuários e utilizações como meio de pagamento, mas ainda tem esse início da regulação. Só para dar um exemplo, aqui no Brasil foi aprovado, está com acho que umas 2 semanas e meia, a primeira parte da regulamentação sobre criptomoeda, que onde a gente tem já essa regulamentação divulgada pelos órgãos, certo? Isso foi pelo Banco Central ou pelo Congresso, Wagner? Vai ser pelo Banco Central e pela CVM. E aí, o que acontece? Com isso, você já tem algumas regras para evitar esse tipo de problema que o cliente do Dr. Gabriel teve. Porque ele tem que ter um acompanhamento mínimo, e aí você tem um respaldo de uma instituição reguladora que aí dá segurança para as pessoas entrarem numa exchange, numa corretora, onde você não pode estar tendo esse tipo de problema que é muito impactante, tanto psicologicamente como no financeiro. Então, com isso, a gente pode ter uma ampliação maior dessa utilização desses meios de pagamento, desses meios de investimento, através das criptomoedas aqui no Brasil. Que a gente já tem alguns lugares no país que tem essa regulamentação e as pessoas utilizam com maior amplitude e usam no seu dia a dia para compra, venda de serviços e mercadoria. E aí, lógico que aí tem alguns detalhes que a gente tem que estar vendo sobre a volatilidade da valorização dos criptoativos. Essa volatilidade, acho que é uma coisa que assusta muita gente, inclusive eu, né? Os mais conservadores, com certeza. Acho que qualquer um que tem dinheiro e gosta dele, né? Só um detalhe, a questão da volatilidade. De fato, é um mercado que tudo é muito rápido. Então, diz que uma valorização de 50% de um dia para o outro, durante uma semana, até 80%. Está tudo sob controle, é plenamente normal. Porque você começa a semana rico e termina lá pobre. Ou o contrário. Ou o contrário? Só para você aí gasta no fim de semana? Só para que vocês tenham uma noção. Desde a criação do Bitcoin em 2008 até hoje, é um investimento que, se você colocou desde o início um valor, ele já rendeu mais de 880.000%. Mas isso é uma dúvida que sempre me aparece, não sei se para todo mundo que está nos ouvindo aqui, para a Dalva também. Então, veja só, o Gabriel falou em investimento, o Wagner falou em meio de pagamento, e aí você está falando em CVM que trabalha com ativos, né? O que é mesmo? É um investimento, é um meio de pagamento, é um ativo financeiro? O que é, de fato, o Bitcoin? Uma definição para Arthur Cabral, por favor. De fato, é um investimento, porque quem está predisposto a investir no Bitcoin, ele não está querendo investir no curto prazo, porque todos que investem no curto prazo, eles vão se arrebentar por causa dessa volatilidade. A gente teve aí há um tempo atrás, alguns meses atrás, que a gente teve próximo dos 65 mil dólares, que foi a sua cotação máxima. E hoje ela está em torno do 31. Ontem bateu 30. Então, é uma desvalorização grande. Então, se você tem um patrimônio investido que você vai utilizar no curto prazo que eu falo, daqui a um mês, 6 meses ou um ano, você tem que ter um tempo para absorver o comportamento de um investimento. Então, aquela pessoa ou empresa que está trabalhando com criptomoedas, ela tem que ter noção desse tamanho desse risco, que não é pouco, é grande. Agora, se você tem uma visão
de um longo prazo acima de 5 anos, aí você tem a vantagem de ter esse comportamento. Mas só que hoje ela não é novidade, certo? Então você tem alguns projetos uns criptoativos que podem dar esse tipo de ganho. O Bitcoin não, ele já está consolidado. Então hoje você tem empresas que estão de grande porte, de alcance mundial, que estão utilizando como recebimento de pagamentos da sua mercadoria. Mas só que ela tem uma limitação, ela não vai expor o seu fluxo de caixa, o seu comprometimento de faturamento totalmente voltado para o Bitcoin, que ela não vai aguentar essa volatilidade. E isso compromete o resultado. Então é isso que a gente tem que estar pesquisando sobre o assunto. Aonde você vai ter o seu retorno e qual é o seu objetivo que você vai estar desfrutando no futuro. No curto prazo é muito perigoso e definitivamente eu não recomendo. Não, sempre exato. a longo prazo. Isso é muito interessante, dar um gancho para a gente fazer uma pausa, levar essa conversa para o próximo bloco, porque tem algumas questões que ficam no ar, como por exemplo, como precificar algo levando em conta um valor que é tão, que muda tanto, que enfim, passa por tantas transformações. A gente vai fazer agora uma rápida pausa. Na volta nós vamos saber mais sobre as criptomoedas. Voltamos já já.